Estamos de volta ao Tira Dúvidas, que conta com a participação dos professores Vinícius Braz e Bruno Galvão. Lembrando que você também pode fazer sua pergunta sobre as aulas de hoje, pelos nossos canais de comunicação que estão aparecendo na sua tela. Enquanto nós recebemos as perguntas, vamos relembrar os temas das aulas? Professor Bruno, seja bem-vindo. Quais foram os conteúdos abordados hoje? Obrigado. Bom, com o 7º ano eu trabalhei o assunto de biomas e impactos ambientais nesses biomas. Trabalhamos com a Amazônia, Mata Atlântica e também trabalhei com Pampa. 8º ano, trabalhei o sistema cardiovascular, que era conhecido principalmente como sistema circulatório, hoje mais preciso o nome sistema cardiovascular. E trabalhei com o 9º ano alguns fenômenos ópticos, reflexão, refração, dispersão e absorção da luz. Agora que nós relembramos as aulas, vamos passar para as perguntas. A nossa primeira pergunta veio do Rio de Janeiro, do Luiz Fernando. O Luiz está querendo saber o que é ação antrópica. Boa pergunta, Luiz. Obrigado. A gente está indo até longe, na terra da secretária até. Então, ação antrópica vai ser uma ação, qualquer ação provocada pelo homem. Então, se eu tenho um desmatamento, por exemplo, eu falo que é uma ação antrópica. Se qualquer, então, ação que vai agredir, que vai ser feita na natureza e for causada pelo ser humano, ela é chamada de ação antrópica. Nossa próxima pergunta agora é de Bocaiúva, da Escola Estadual Professor Gastão Vale do Caio. Caio está no 7º ano. O que é serrapilheira? Obrigado, Caio, por sua pergunta. Serrapilheira, eu gosto sempre de pensar na Amazônia, que nós temos uma floresta mais densa, com árvores gigantescas. E essas árvores elas vão deixando cair folhas e galhos ali sobre o solo. Essa camada de folhas e galhos, elas formam a serrapilheira e elas vão se juntar a materiais em decomposição, com animais mortos, por exemplo, entre outras materiais orgânicos. Então, essa camada que se forma sobre o solo ali é o que nós chamamos de serrapilheira e é importantíssimo para a manutenção da floresta amazônica, para a manutenção daquelas árvores exuberantes que retiram seus nutrientes desse solo da Amazônia, que é um solo que ele é muito raso. E essa serrapilheira é muito importante para nutrir esse solo e, portanto, nutrir essas árvores. Muito obrigada, professor. Agora a nossa pergunta é do Arthur. O Arthur mora em Governador Valadares, está no 1º ano, na Escola Estadual Simval Rodrigues Coelho. E a pergunta dele é a seguinte: poderia me explicar novamente os transportes passivos e ativos e como funcionam suas passagens? Nós falamos um pouquinho no outro bloco, né? No outro bloco. Sim, esse eu vou precisar do flip. Vamos lá. Essa é uma dúvida muito comum quando a gente vai falar desses tipos de transporte, porque a gente vem trabalhando com novos nomes e que nós vamos relembrar aqui agora. Então, toda vez que eu tenho, para a gente falar sobre transporte ativo e passivo, primeira coisa a gente tem que saber diferenciar os dois. Transporte passivo vai ser aquele tipo de transporte onde a célula não vai gastar energia. Então, ela não gasta energia nenhuma, ocorre naturalmente e não vai gastar energia. O transporte ativo, a célula já necessita de gastar energia. Aí, outro ponto importante para a gente compreender são quando a gente fala em relação a soluto e solvente. Nós sabemos que a água, por exemplo, ela pode ser considerada como solvente universal, porque ela vai ter essa capacidade, então, de dissolver várias substâncias, a maioria das substâncias que existem. Então, vamos falar, então, sobre, quando eu falo de solvente aqui agora, estou falando de água. Quando eu falo de soluto, vai ser aquela substância que vai ser dissolvida. Então, eu tenho aqui, a membrana plasmática. Falei que esse desenho agora ia ficar famoso, os meninos já conhecem, porque toda aula acaba que a gente vai utilizar. Então, membrana plasmática. Aqui, cada pontinho desse meu aqui, vai ser soluto. E aqui vai ser também soluto. Tá dando para enxergar os pontinhos? Então,
Reparem que eu tenho mais soluto aqui do lado de fora da célula do que aqui do lado de dentro. O meio, então, quando eu estou comparando esses dois meios, o meio que vai possuir mais soluto, eu chamo de meio hipertônico. Então, ele vai possuir maior quantidade de soluto do que o outro meio. E o meio que vai possuir menos soluto, a gente chama de meio hipotônico. Compreendendo isso, a gente vai fazer os tipos de transporte. Primeiro tipo de transporte, então, o transporte passivo. Não há gasto de energia pela célula. Nós temos um tipo de transporte que é chamado de difusão. O que vai ser a difusão? Vai ser, então, a passagem desse soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico, a fim de garantir o equilíbrio desses meios, eles ficarem o que a gente chama de isotônico, né? Vai ficar equilibrado. Então, esse soluto, então, ele vai passar pela membrana fosfolipídica. Isso, então, eu chamo de difusão ou difusão simples, que a gente chama. Passagem do soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico. Isso acontece naturalmente com o gás oxigênio, gás carbônico, gás oxigênio, que eles vão passar naturalmente pela membrana plasmática através de difusão. Quando eu tenho, então, aqui, ó, difusão simples. Quando eu tenho passagem de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico, só que não vai ser através da membrana lipoproteica, da membrana fosfolipídica, e vai ser através da proteína. Essa proteína ela vai facilitar a entrada. Nós falamos então que vai ser o quê? Difusão facilitada, que vai ser isso daqui. A difusão facilitada vai ser a passagem de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico através da proteína facilitadora. Então, toda vez que eu tiver a proteína facilitadora, soluto hipertônico para o meio hipotônico, difusão facilitada. Membrana lipoproteica, difusão simples. Um outro tipo de transporte passivo eu tenho que chama-se osmose. Só que aqui eu não vou passar soluto, eu vou passar solvente, eu vou passar água. Que vai ser o quê? Do meio hipotônico para o meio hipertônico. Aí eu vou passar água. Nesse caso, eu estou falando de osmose. Isso daqui, então, são os 3 tipos de transporte passivo. O transporte ativo vai ser aquele transporte que eu vou ter o quê? Gasto de energia. Ou o que vai acontecer, que é um tipo que a gente tem, que é a bomba de sódio e potássio. A célula, ela vai possuir sódio dentro da célula e ela quer esse sódio para fora. Maior concentração de sódio fora da célula. E o potássio tem uma maior concentração de potássio fora da célula e a célula necessita desse potássio para dentro da célula. Por difusão, eles vão passar naturalmente. Só que ela vai fazer o quê? O contrário. Ela vai mandar esse sódio para fora e vai mandar o potássio para dentro. No que ela vai fazer isso, bombeando o sódio para fora e entrando o potássio, ela vai gastar energia. Havendo esse gasto de energia, é a bomba de sódio e potássio, transporte ativo. Muito obrigada, professor. Vamos ler mais uma pergunta? Uma pergunta do 9º ano. Somente a luz branca pode sofrer dispersão? Bom, nós vimos na aula de hoje que a luz branca ela pode sofrer dispersão, ou seja, ela pode ser separada em várias cores, em luzes de várias cores. E é, inclusive, o motivo de se formar o arco-íris. Quando a luz atravessa uma gotícula de chuva, essa gotícula ela vai causar a refração
desses raios luminosos, e dentro dessa gotícula, esses raios luminosos eles vão mudar de velocidade e vão mudar também o comprimento de onda, e isso vai separar esses raios luminosos. Mas a luz branca, então, ela é um combinado de todas as cores, mas se você tiver uma luz policromática qualquer, o que seria uma luz policromática? Que tenha duas ou mais cores formando ela, vamos dizer assim, você vai ter, então, a possibilidade de fazer a dispersão também, usando um prisma, ou mesmo usando a água, mas na parte experimental nós usamos prisma para fazer isso. Então, não necessariamente a luz branca, mas qualquer combinação de duas ou mais cores possibilita a dispersão. Nossa pergunta agora é da Letícia, de Juiz de Fora. Letícia da Escola Estadual Francisco Bernardino. E a Letícia está no primeiro ano. Ela está pedindo para explicar novamente sobre a bomba de sódio e potássio que o professor Vinícius falou agora. Falei agora, não dei muita ênfase nela, mas agora a gente explica. Deixa eu ir para o Felipe para desenhar, eu acabei não desenhando, e ela fica mais fácil para a gente compreender quando a gente desenha. O que acontece? Igual eu falei, a bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo. A célula vai gastar energia. Então, clássico desenho. Já acostumem com esse desenho, façam esquemas, que quando a gente faz esquema a gente grava. Então, ó. Tenho lá membrana plasmática. O que vai acontecer? Igual eu falei, fora da célula vai possuir muito íon potássio. E dentro da célula vai possuir pouco. Fora da célula possui pouco sódio. Dentro da célula, possui muito sódio. Então, vamos relembrar, Letícia, aqueles conceitos que eu falei e que é importante para a gente saber. Quando eu tenho um meio hipertônico, igual nesse caso, para o sódio, aqui é hipertônico, para o potássio aqui é hipertônico, certo? Tem muito sódio. Não, desculpa, o contrário. Para o sódio, aqui é hipotônico. Tem pouco sódio aqui dentro. E aqui vai ser o quê? Hipotônico, hipertônico, vai ter muito. A célula não precisa desse sódio. A célula quer potássio aqui dentro e sódio aqui fora. O que vai fazer? Naturalmente, inverte isso. Entra o quê? Sódio entra para dentro, sódio, isso mesmo, sódio entra para dentro da célula. E o potássio, ele vai o quê? Sair. Só que a célula não quer isso. Para fazer esse contrário, potássio para dentro, sódio para fora, ele vai gastar energia para que isso aconteça. Então, quando a célula vai mandar através da proteína sódio para fora, ela vai gastar energia. Porque vai contra o que a gente chama de gradiente de concentração. Nós estamos trabalhando aqui com cargas elétricas, com íons. Então, vai ir contra esse gradiente. Feito isso, gastou energia, entra o potássio para dentro da célula. Para que isso, então, a célula fique em seu equilíbrio, que ela quer que o potássio, por exemplo, ele vai ser importante na hora da contração muscular. Então, isso é que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Muito obrigada, professor Vinícius. Vou ler agora uma pergunta que veio de Betim, do Bernardo, da Escola Estadual Tito Livio de Souza. A dúvida do Bernardo é a seguinte: como o sangue rico em oxigênio sai do coração e vai para o resto do corpo? Bernardo, isso mesmo, não é, Bruna? Bernardo, obrigado por sua pergunta. Bom, como o sangue rico em oxigênio sai do coração e vai para o resto do corpo? A resposta mais simples para isso seria a contração ou a sístole ventricular. A sístole é a contração do ventrículo esquerdo, que é por onde vai sair o sangue já oxigenado do coração. Essa contração, então, vai causar uma pressão nos vasos sanguíneos e vai empurrar esse sangue para circular
por todo o seu corpo. Então, essa seria a resposta mais direta. Agora, eu não sei se é exatamente isso que você queria saber, ou se você quer saber também que esse sangue ele vai, então, ser distribuído para o seu corpo através da artéria aorta. Aí fica duas ideias aí, espero que tenha ajudado. Nossa próxima pergunta veio de Itambacuri, da Gislaine. Ela está na Escola Estadual Madre Serafina de Jesus. E a pergunta é a seguinte: o que é ribossomo? Boa pergunta. A gente falou isso no segundo ano, né, sobre as organelas. Ribossomo, ele vai ser, a gente sempre aprendeu que vai ser uma organela presente no núcleo, uma organela bem pequenininha, que vai ser responsável pela síntese de proteína. Mas nós sabemos também que o ribossomo, ele vai ser formado por RNA, um tipo de RNA que a gente chama de RNA ribossômico. Então, o ribossomo, ele vai ser uma organela, ou alguns consideram como organela, outros consideram como organoide. Então, tem essas divergências. Mas, então, o ribossomo, ele vai ser um organoide ou uma organela, que vai ser responsável pela síntese de proteína. E ele vai estar presente em todas as nossas células, tanto uma célula procarionte quanto uma célula eucarionte. Só que em uma célula procarionte, igual nós vimos na aula do segundo ano, dos seres procariontes, ele vai possuir uma pequena diferença em questão de estrutura e de tamanho, mas todos os ribossomos vão possuir essa mesma função, que vai ser síntese proteica. Muito obrigada, professor. Vamos ler uma próxima pergunta no telão. Uma pergunta do 9º ano. Explique a reflexão da luz. Ok, nós falamos hoje sobre alguns fenômenos ópticos no 9º ano, e um dos fenômenos foi justamente sobre a reflexão da luz. Vamos imaginar o seguinte aqui, eu vou representar aqui com a ponta do meu dedo que tem um raio de luz batendo aqui nessa mesa, e essa mesa vamos supor que é um espelho, apesar de que esse vidro também é capaz de refletir luz. Aí essa luz, esse raio de luz que está chegando na mesa, nós chamamos de raio incidente. Esse raio vai incidir sobre essa mesa, sobre esse espelho, e ele vai refletir, ele vai ser desviado, mas ele vai continuar aqui nesse mesmo plano, ele não atravessou a mesa. Então a reflexão é isso, é o raio luminoso e que vai voltar para o mesmo meio que ele estava, devido a um processo de desvio desse raio, que nós chamamos então de reflexão. Essa seria a ideia. Vamos ler mais uma pergunta? Uma pergunta do 1º ano. Por que a membrana plasmática é chamada de mosaico fluido? Boa pergunta. O termo, né, mosaico fluido, ele foi feito devido a essa constituição da membrana plasmática que a gente tem, né, parecendo um mosaico, devido às moléculas de fosfolipídios e proteínas. Além disso, ela é fluida porque em alguns experimentos eles sinalizaram algumas moléculas de fosfolipídios e aí perceberam, ao observar, viram que essas moléculas de fosfolipídios elas andavam. Então, daí o nome mosaico fluido. Mosaico devido a essa constituição, parecendo mesmo um mosaico, e o fluido porque essas moléculas de fosfolipídios, então, elas vão ficar andando devido a essa fluidez da membrana plasmática. Vamos ler mais uma? Uma pergunta do 8º ano. Os capilares são iguais às veias e às artérias? Ok. Bom, as veias e as artérias, elas são constituídas de mais camadas de células. Os capilares, eles são constituídos de poucas ou nos capilares mais fininhos, apenas uma camada de célula. E existe até espaço entre algumas células desses capilares, que é por onde você vai ter, então, a saída de gás oxigênio e de nutrientes do capilar sanguíneo para o tecido e, assim, nutrir as células. Então, os capilares são diferentes, são vasos muito fininhos, com uma camada bem fininha de célula, porque isso facilita essa troca com as células, com o tecido, essa troca de gás e de nutrientes. E, portanto, os capilares, então, são bem diferentes das veias e das artérias neste sentido. Muito obrigada, professor. Vamos ler mais uma pergunta. Uma pergunta do 1º ano.
Por que a membrana plasmática possui permeabilidade seletiva? Então, a membrana plasmática, igual a gente viu ali nos exemplos de tipos de transporte, ela vai possuir essa permeabilidade seletiva porque ela vai controlar quem entra e quem sai. Ela não vai ter uma permeabilidade total, entra e sai a hora que quiser qualquer substância, e nem vai ser impermeável, não vai entrar nem sair. Ela vai selecionar quem entra e quem sai. Vou ler mais uma pergunta para o professor Vinícius. Uma pergunta do primeiro ano também. Qual a diferença entre osmose e difusão? Então, nós acabamos de falar ali, né, a diferença entre osmose e a difusão, mas aí, quando a gente fala, a gente pode ter uma outra diferença que, na difusão, ocorre o quê? A passagem de soluto. Na osmose, ocorre a passagem de solvente. Vamos ler mais uma pergunta do 7º ano. A Mata Atlântica sofre grande desmatamento atualmente? Esse é um assunto, eu diria que até polêmico, né? Perdão, deixa eu tomar um pouquinho de água. Um assunto bastante importante, né, professor? Muito importante. Bom, em 2004, nós tivemos um pico de desmatamento, cerca de mais de 27 mil quilômetros quadrados da Amazônia tinha sido desmatado nesse ano. De 2004, então 2005, 2006, 2007, 2008, aí foi caindo esse desmatamento. Caiu muito mesmo, até 2012 aproximadamente. Bom, até 2009, na verdade. E aí de 2009 até os dias atuais, a gente tem tido umas variações anuais. Alguns aumentam um pouquinho, outros abaixam. Mas agora, em 2019, nós tivemos um aumento claro do desmatamento. Comparado ao ano anterior, nós tivemos, no ano anterior, foi mais de 7 mil quilômetros quadrados desmatados, e nesse ano nós temos mais de 9 mil quilômetros desmatados. Em relação ao ano passado, a gente teve um aumento, e de 10 anos para cá, aproximadamente, 2019 é o ano que teve o maior índice de desmatamento na Amazônia. Infelizmente, isso deve ser revertido. Esperamos que sim. Vamos ler mais uma pergunta? A Vitória, aqui de Belo Horizonte, da Escola Estadual Professor Leopoldo de Miranda, está querendo saber qual a diferença entre as bactérias gram-positivas e gram-negativas. Boa pergunta é essa. Nessa classificação dessas bactérias, ela vai ser de acordo com a sua constituição, sobre a sua disposição, digamos assim, da parede celular bacteriana, que algumas bactérias vão possuir. Quando nós falamos, né, em questão de gram-positivas e gram-negativas, tem grande importância médica. Igual, por exemplo, quando você está com alguma infecção e vai fazer um exame de sangue, e aí a gente faz aquele teste de antibiótico, né, que a gente chama de antibiograma, aí coloca lá essa bactéria, que você vai estar com ela, essa infecção, e deixa ela crescer essa cultura. Crescer nessa cultura, faz o teste para saber se ela é gram-positiva ou gram-negativa, e aí a gente consegue ver sobre essa sensibilidade também dessa bactéria ao antibiótico. Qual que vai ser a principal diferença? Bactérias gram-positivas, elas vão possuir uma espessa camada, vai possuir camada parede celular de peptídeo glicano, que vai ser a estrutura constituinte da parede celular bacteriana, e membrana plasmática. Já bactérias gram-negativas, elas vão possuir uma fina camada de peptídeo glicano da parede celular. E a estrutura vai ser como eu brinco falando que é o sanduíche: membrana plasmática, parede celular, a fina camada de parede celular de peptídeo glicano e membrana plasmática de novo. Então essa é a principal diferença de gram-positiva e gram-negativa. Chegou a hora de mais uma pequena pausa na nossa conversa. Participe você também do Tira Dúvidas. É só ligar no telefone 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp no 31 98295 2794. No próximo bloco, nós teremos a participação do professor Júlio Bastos. Agradeço a presença do professor Vinícius e você não sai daí que já já estaremos de volta.